Entre Nós, 6º episódio, comigo, Ana Gabriela Nascimento. E comigo, Isabela Borges. Chegamos, último programa do ano. Muito feliz de estar completando esse ciclo. A gente iniciou em janeiro e agora chegamos ao último episódio em dezembro. Logo vamos fazer um ano de Entre Nós. Logo vamos fazer um ano. Pretendemos comemorar, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que a gente deve divulgar alguma coisa. E apesar dos pesares desse ano, de tudo que aconteceu, eleições com resultados muito tristes, aqui no Rio de Janeiro principalmente, a gente tem uma felicidade de colocar esse projeto no ar e seguir com ele. Sim, então, que é o principal, né, Ana? A gente conseguiu manter essa ideia viva e na prática também, né? Porque Sim. a gente dá início a um projeto, mas não consegue tocar ele. Desiste, falta de tempo, falta de grana. E a gente conseguiu chegar em um ano. É muita coisa. É pra gente se sentir muito orgulhosa mesmo. Estava dando uma olhada nos nossos históricos. Na verdade, já tem mais de um ano que a gente começou a planejar, né? Que a gente começou a desenhar o Entre Nós. E a gente tinha uns planos meio audaciosos, assim, de tipo subir um episódio por quinzena. E a gente se deu de cara com todas as dificuldades de produzir de forma independente, sem patrocínio, sem apoio, assim, um podcast, que é uma coisa que ainda não tem muito ouvinte, né, fixa. A gente tem muita gente que tem o hábito, né? E mesmo assim a gente falou, vamos fazer no jeito que der, concorrendo com os nossos trabalhos, né? Sim, porque a gente trabalha, né, 40 horas. E é brabo, né? É brabo, mas essa vontade é maior de levar as nossas ideias pra frente, de fortalecer, de unir as mulheres. E 2019 vem aí, a gente tem novos planejamentos, coisas que a gente já vai participar e vai trazer coisas novas pra vocês. Conta aí da sua experiência como podcaster nesse ano de 2018. A gente começou tímida, né, Ana? Tentando entender como é que a gente ia colocar isso em prática ao longo dos meses. E o que eu percebi de legal, algumas pessoas que eu conheço, que talvez eu não tenha tanta intimidade, que não são amigos tão próximos, me procuraram pessoalmente pra falar sobre assuntos que a gente já tinha falado no podcast. Até tirar dúvidas, quem sou eu, mas assim, apesar de sentir uma vontade por a gente tocar esse projeto, por a gente colocar esses assuntos na roda, senti a vontade de me procurar e falar sobre assuntos que a gente aborda no podcast. Isso me chamou muita atenção, me deixou muito feliz, porque essa é a nossa intenção mesmo. Trazer para o debate essas questões que são muito importantes para a nossa felicidade. Que é a gente se conhecer nosso corpo, respeitar ele, sair da ignorância, sair da escuridão e caminhar em direção ao autoconhecimento. Você, Ana, como foi essa experiência? Eu fiquei muito feliz, assim, de retomar esse trabalho com voz, que é uma coisa que a gente fez na faculdade, sim, né? Que a gente gostava. E que a gente gostava muito. E, eu me senti, assim, me encontrando com uma coisa, assim, fazendo uma coisa que me deixa, de fato, satisfeita e que eu tenho vontade de continuar. Apesar de todos esses pesares aí do ano também, eu acho que foi um ano positivo pra mim, de uma forma geral, e eu acho que a gente tem que levar essas coisas em consideração, sabe? As nossas conquistas também são conquistas do todo. Sim. Porque a gente é mulher, a gente tá caminhando com as nossas próprias pernas, então a gente se manter firme também são conquistas importantes, a gente não pode ignorá-las, né? Sim. E essa avalanche de notícias ruins que ameaçam a nossa existência também são uma resposta a esses nossos avanços, que não começaram com a gente, com a nossa geração. Várias outras mulheres antes da gente já estão nessa luta há muito tempo. Mas com certeza, a gente passa por períodos na história, eles estão reagindo à nossa liberdade que a gente está tentando conquistar. Além disso, isso é um fator muito importante, o fato de ser uma reação. E outro fator muito importante, a gente tem em mente de que nunca foi exatamente fácil. Na minha vida, assim, de uma forma geral, nunca foi fácil. Então, esse é um momento que a gente tem que olhar para o lado e buscar dialogar mais. Eu acho que é um momento de a gente repensar, de a gente se recolocar. Não adianta se desesperar agora, não adianta arrancar os cabelos. A gente tem que pensar em formas de seguir. Valorizar o diálogo. Se abrir a conversar com as pessoas e rebolar. A gente vai ter que rebolar. Rebolar no sentido figurado e no sentido literal também, né, Ana? Esse é o tema do nosso programa de hoje.
Por isso a gente conversou com uma especialista no assunto, a professora de dança, atriz e escritora Thaisa Machado. Contou um pouco pra gente sobre o projeto Afrofunk, que ela toca aqui no Rio de Janeiro. A gente quis trazer esse tema pra roda, foi bem providencial trazer ele nesse momento. Rebolar é um movimento que a gente faz com o corpo, está presente em diversas danças, tem essa ambiguidade, tanto ser um movimento de dança e de corpo, como ser uma forma de negociar, de se adaptar às dificuldades. Está ligado a significados diferentes em culturas diferentes. O que a gente identifica em comum, de alguma forma, é a presença do feminino. Ele tem sempre alguma ligação com uma ação ou uma expectativa das mulheres. Ana, no estudo sobre twerk da pesquisadora Nyamba Baskerville, ela analisa as representações desse tipo de dança que é baseada no rebolado, no contexto americano. Ela conclui que apesar de ainda estar associada a diversos estigmas racistas e machistas, para quem dança a dança tem um potencial libertador enorme. Ela permite que mulheres negras reassumam o controle sobre seus corpos historicamente controlados, substitui vergonha por orgulho do corpo, estimula a união e o apoio entre as mulheres e também pode expressar a liberdade sexual. Essas aí são palavras da Nyamba e que a gente também acredita. A ideia de falar com a Thaisa, da minha experiência na oficina dela, pessoalmente começar a dançar Afrofunk, eu fui sentindo uma reconexão com o meu corpo. Acho que ficar mais à vontade dentro dele. Eu fiz uma aula com a Ana e foi uma experiência muito legal também, porque as aulas da Thaisa, elas vão muito além da questão só da técnica, da Sim, dança. Tem a técnica, a gente Sim. pode dizer que é uma técnica, Sim. Você pode aprender. E ela é professora dessa técnica, mas ela também faz questão de dialogar durante a aula sobre autoestima. Então ela reforça o tempo todo essa questão da gente se orgulhar do nosso corpo, da gente entender que ele tá ali pra gente usar ele da forma que a gente quiser, assim, que ele tá disponível, ele é nosso, só nosso. Vamos escutar um pouquinho da Thaisa então, pra entrevista? Como é que surgiu o Afrofunk e de onde veio a ideia da oficina? Na verdade, o Afrofunk nasceu da ideia da oficina. O primeiro que veio, o nome dessa oficina era a oficina de Afrofunk. Eu já tinha meio que essa pesquisa, mas eu nunca imaginei transformar ela em dança. Assim, na verdade, eu queria fazer uma performance, porque eu ia muito pra baile nessa época e sou bandista e na época eu frequentava um terreiro. Eu ficava prestando muita atenção no movimento das pessoas, principalmente dos ogãs. E tinha um menino especificamente, o Iago, um querido na minha vida, assim. O Iago na época era muito novo, ele devia ter uns 14 anos. Então ele tocava às vezes meio que brincando, meio que dançando um funk, porque ele era muito funkeiro e tal. E dali eu ficava querendo entender essa coisa da dança, da ancestralidade, aonde que o funk se encontrava com essas danças mais antigas. Nesse meio tempo eu fiquei saindo do meu emprego, fiquei sem dinheiro e aí falei, eu acho que eu vou pegar essa coisa que eu fico observando e vou transformar isso numa aula. A gente estuda basicamente 4 danças, que é o dancehall, o funk, o baikoko, que é uma dança do continente africano, e o twerk, mais ou menos. É porque o twerk é tudo meio misturado ali, entendeu? Mas é mais ou menos São essas essas 4 danças. que influenciam mais na hora de pensar a oficina. Exatamente. Legal. Exatamente. Virou uma ideia de estudar muito mais o rebolado, de onde veio a ideia de rebolado, que especificamente o rebolado no continente africano. Foi por isso que ela se transformou na Universidade da Ousadia. Além de fazer essa brincadeira com a universidade, com a academia, já que a gente está estudando uma coisa que é mais marginalizada e tudo mais, porque também envolve o universo das cidades, assim, sabe? Tem a ver com cada cidade, o jeito que ela produz e como cada mulher de cada cidade se comporta para produzir aquele tipo de cultura. E você identifica, assim, em relação ao lugar da mulher nessas danças, alguma coisa em comum entre elas? Sim, total. Inclusive foi o que me fez mudar de nome e tudo mais, entendeu? Porque eu sempre vou trabalhar, seja o que for que eu estiver fazendo, eu vou trabalhar na direção da equidade racial. Porque eu sou uma mulher negra muito preocupada com essas questões. Mas eu entendi que essas danças, mesmo elas sendo de origem afro, essas 4 que a gente falou, mas a coisa ultrapassa um pouco isso, sabe? Com todo o respeito que eu tô falando isso. Eu sei quem produz, mas quando você
produz uma técnica, ela é pra todo mundo, né? E eu vi que essas mulheres que pesquisam essas danças, que dançam essas danças, que amam essas danças, elas têm várias coisas em comum, independente da cor ou da classe social delas. Tem uma outra coisa que une quem gosta dessa dança, que tem a ver com a ousadia, que tem a ver com a indisciplina, que tem a ver com você gostar de rebolar. Eu digo que, eu não sei se isso tem um nome ainda, mas eu chamo de cultura de bunda. Tanto as mulheres do twerk, quanto as mulheres do dancehall, quanto as mulheres do funk são mulherões, assim, né? E chegam e usam roupa curta e não tem vergonha do corpo e estão preocupadas em ter prazer sexual. Tem vários pontos em comum. Thaisa, qual a importância do nosso ventre nessas danças, assim? Tenta explicar um pouquinho pra gente essa relação. Dança é comunicação, né? E nessas danças específicas você usa exatamente essa região, a região do quadril, né? Então ela pega a bunda na parte de trás e o ventre na parte da frente. Ventre puxando pra nossa sardinha, né? Não, mas é exatamente mesmo. E essa dança que a gente faz de rebolar é exatamente esse movimento do quadril, essa coisa do ventre. Mesmo que sejam movimentos que hoje em dia estejam em culturas urbanas, eles são super antigos, assim, sabe? Desde os egípcios, a galera já rebolava, e não só na África. O Baikoko, por exemplo, essa dança que eu estudo, ela tem muito mais de 2.000 anos, né? Que é o momento onde o mundo diz que a gente não pode mais dançar, né? Porque até ali era de boa. As gregas também rebolavam, tinha rituais para deusas específicas que se fazia dançando. Até as próprias, essa cultura de bruxa europeia, tem coisa de dançar pelada pra rua. Uma coisa meio instinto feminino, né? Não sei exatamente. Não vou dizer necessariamente que elas rebolavam, porque eu não sei, mas tinha uma coisa de sexual. Sim. Sabe? O movimento do corpo. Exatamente, né? Porque essas danças que a gente tá falando, elas são sexuais. Sim. Porque elas estão mexendo com essas partes do seu corpo. Não tem como não despertar esse tipo de coisa. Thaisa, você tem a proposta da oficina de descolonização do corpo. Sim. É um termo que a gente pesquisou e viu. O que ele significa exatamente? Eu vou falar o que é isso exatamente de uma maneira zero acadêmica, tá? Eu tô falando isso porque vai ver que vai ter uma hora que eu falo, na verdade não é bem isso. Não então, a gente quer te ouvir mesmo. A gente quer ouvir conhecimentos de todos os tipos. Sim, não total. Bom, como eu falei, essa aula, essa pesquisa, ela parte do olhar diaspórico da coisa toda, né? Das danças que nascem a partir das danças africanas. E na África como um todo, no continente africano, tinha essa coisa de você dançar como treino e estudo e prática sexual, assim, sabe? As mulheres aprendiam a dançar como a dança do ventre, por exemplo, pra aprender a ter prazer quando for transar e pra preparar o corpo para as dores e para o momento do parto. É para isso que essas danças nasceram. E quando veio toda essa coisa da igreja e essa opressão imperialista europeia, essa colonização cultural, tiraram isso das mulheres. Principalmente nesse período escravocrata. O Brasil, que é um país que, mesmo sendo do estupro das índias e das africanas, tem um nível de mistura de raça, né? É sempre delicado falar sobre essas coisas, mas que a gente não tem muito essa informação. Muito pelo contrário. Ainda tem essa informação dessa ética cristã de que se você rebola, você tá errada. Você é suja, você é vulgar, você não é inteligente o suficiente. Sim. Você é piranha, você não cuida do seu filho, você não trabalha, você não merece respeito, você tá fazendo isso por dinheiro. Se você trabalha com isso, por exemplo, se você é dançarina, você não é dançarina, sabe? Você não é uma bailarina, você não treina, você tá fazendo isso porque você é safada. Podem te assediar no seu trabalho porque você tá fazendo isso, enfim. Nada mudou, sabe? Mas agora tá tendo esse resgate de memória da gente lembrar que a gente já fazia isso, da gente honrar as mulheres e as culturas
que tem esse tipo de prática e quem tá fazendo isso somos nós, as mulheres, né? Ninguém ligou pro presidente e falou, fala pra mulherada rebolar e tá tudo certo, Não entendeu? foi instituído. É a gente que tá lutando por isso, por redescobrir essa divindade que tem no meu corpo. Mas aí eu gosto de dizer e de lembrar assim que o meu símbolo, ele é super sagrado, eu não. E é aí que eu quero disponibilizar meu corpo. Eu quero lembrar que eu não sou a Maria. Eu não tive um filho virgem. Pra eu ter um filho eu vou ter que transar, entendeu? Pra ter um filho, tomara que ele esteja ligado à ideia de eu ter um orgasmo, não só um homem ter um orgasmo. Eu penso na descolonização como eu penso nesse olhar que tira esse racismo que diz que isso tudo... Porque tem essa também. Não é só vulgar e sujo e não respeitável porque é uma mulher rebolando. É vulgar, é sujo, não respeitável porque é uma mulher negra rebolando. Porque hoje em dia mulheres brancas podem fazer isso. Mas quem produz esse tipo de saber, esse tipo de ciência são as mulheres negras. Foi o racismo que colonizou o pensamento da mulher brasileira, da intelectualidade brasileira, da elite brasileira que diz: não rebole, porque quem rebola são essas pretas sujas. Então, quando eu falo descolonizar, é em todos esses sentidos. É você também tirar esse olhar branco desse tipo de produção. Entendeu? É você me enxergar como uma mulher negra que produz uma técnica de dança. Sabe? Tem um saber ali. Sacou? Seja ele mais ligado à prática ou conceitual também, você sabe? Eu posso ficar aqui horas falando sobre as mulheres negras e a ciência de rebolar. O simples movimento de você rebolar, físico, exatamente, ele gera uma sensação de liberdade, porque politicamente você não pode rebolar. Rebolar é muito bom para as mulheres, biologicamente é muito bom. Sim. Sabe? Tipo, você previne doenças, você... quando eu digo previne doença, é tipo... sei lá, você fortalece o assoalho pélvico, você ajuda o fluxo dos fluidos corporais, então você libera bactérias ruins e aumenta o fluxo de produção das bactérias boas, você evita fungo, você aumenta a velocidade de lubrificação do seu corpo. E aí, mais tarde, quando você for transar com alguém, seja com mulher ou seja com homem, não importa. Você vai se lubrificar mais rápido, porque o seu corpo já vai produzir, sei lá, tá acostumado com o tipo de movimento, tá treinado, entendeu? Porque quando a gente dança, você fica dançando muitas horas, você sente você se lubrificar. Sim, e você pensa em sexo também, né? Sim, total. Que você é uma tá coisa fazendo legal esse também. movimento, é um movimento da tirar um participação. pouco o sexo das quatro paredes, da coisa proibida, né? Exatamente. É uma coisa que todo mundo faz, né? E mulheres é legal fazem você... sexo, mulheres Sim. feministas fazem Sim, sexo. exatamente. Você pode dançar e pensar Sim. assim, ai, que delícia que ele tá fazendo. Exatamente. Gente, acho que é isso. Muito legal. Foi muito bom, né? Muito bom. Queria agradecer, meninas, por esse convite. Dizer que é sempre bom estar conectando a Universidade da Ousadia a outros projetos que têm a mesma meta, que é tanto pensar, né, a cultura feminina, o corpo feminino, quanto buscar liberdades, né, pra gente. E convidar também todas as ouvintes pra saber direitinho os horários e tudo. Segue lá no Instagram, que é Afrofunk Rio. E aí tá lá também no Facebook, Afrofunk Rio. E eu sou Thaisa Machado também, segue, gente. Segue ela, que ela é maravilhosa. Siga ela em tudo. Inclusive, faça oficina, amo, recomendo pra todo mundo. Isabela hoje fez também. Amei. Estamos muito felizes de ir embora pra casa. Com o quadril solto. É isso. E muito obrigada, valeu. Muito Thaisa. obrigada. Muito obrigada, meninas. E agora é a hora do Cá Entre Nós, relato de uma mulher sobre o tema do dia. E esse Cá Entre Nós tá super especial, porque a gente falou com o ícone do funk, do rebolado, da atitude, por aí vai.
Valesca Popozuda. A gente teve a oportunidade de estar com a Valesca no festival O Mulheres do Mundo, uma iniciativa do Soul Bank Center, Redes da Maré e Conselho Britânico, que rolou aqui no Rio no mês passado. A gente pôde cobrir o festival para o Ventre Nós e trocar uma ideia com outras mulheres incríveis também. Por isso que nas próximas semanas a gente vai soltar uns episódios curtinhos com essa cobertura. Agora vamos escutar o relato dessa mulher maravilhosa. Acho que o bebê já nasce rebolando, né? Então acho que eu já nasci rebolando. Desde novinha, desde que eu me entendo. Gente, quando eu era adolescente, lá para meus 12 anos, eu já rebolava porque dançava muita lambada. Antigamente nas ruas tinha esses concursos que é onde a gente morava, Dia das Crianças. Então ali eu dançava várias lambadas, então eu já estava rebolando. E ganhava vários concursos. E rebolar é tão bom. Quem rebola seus males expande, vamos dizer isso, entendeu? Liberdade, você tá dançando, você tá se expressando, rebolando, você tá nem aí pro mundo, você quer viver, você quer ser feliz. E é isso, gente. O nosso conselho de hoje, né, Ana, busquem uma atividade física para colocar o seu corpo em movimento. Uma atividade que deixem vocês felizes de verdade, que tenham a ver com a personalidade de vocês. É uma forma da gente caminhar para o autoconhecimento, se mexer, né? Com certeza, se movimentar. Esse ano a gente vai buscar fazer programas nesse estilo, que além de problematizar todas as questões que a gente passa, que a gente enfrenta, os constrangimentos que a gente está sujeita, que também deem caminhos, que busquem caminhos que a gente possa se libertar dessas coisas, né? Caminhos práticos, tem muita mulher fazendo muita coisa boa e passando esse conhecimento adiante. Então a gente vai ouvir outras mulheres, assim como a Thaisa, que já estão compartilhando esse conhecimento e já estão mudando a vida de várias mulheres através do movimento. Exatamente, é isso aí. Então, gente, muito obrigada por vocês nos ouvirem, de verdade, assim, a gente fica muito grata. E falem com a gente. Esse é sempre o nosso pedido. Sigam a gente no Instagram, Ventre Nós, no Facebook também. Se quiserem mandar e-mail, ventrenós@gmail.com. Estamos abertos a ouvir sugestões de temas, de fontes, de gente com quem a gente possa conversar. Fiquem à vontade, porque o Ventre Nós é de vocês também. É isso. Até a próxima. Um beijão.